Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos comentar aqui sobre esta viagem que Francisco realizou à Hungria no final do mês passado. E ali ele encontrou os jesuítas daquele país que fizeram com ele uma entrevista. E durante a entrevista foi-lhe apresentada a seguinte questão. O Concílio Vaticano II fala da relação entre a Igreja e o mundo moderno. Como conciliar a Igreja e a realidade que já está além da modernidade? Como encontrar a voz de Deus amando nosso tempo? Então aqui veio a resposta deste que se apresenta como Papa, dizendo o seguinte: não posso responder teoricamente, mas sei que o concílio ainda está sendo aplicado. Não quer dizer que já passaram aí mais de 60 anos, e ele diz que isso está sendo aplicado. Diz ainda, normalmente demora mais de um século para que um concílio seja assimilado. Então veja que afirmação absurda, dizendo aqui que demora mais de um século para que um concílio seja assimilado. Queria que alguém provasse isso na história da igreja, porque nunca se viu isso. Claro que toda vez que um concílio manifesta a sua doutrina, manifesta a verdade da igreja, ou lembra as pessoas tais e tais coisas, isso leva tempo para que as pessoas possam assimilar no sentido de que eles possam renunciar aos erros e possam aderir à doutrina católica. Principalmente no tempo antigo, quando nós temos dificuldade de fazer essa comunicação. Imagine que em outros tempos nós não tínhamos nem sequer a imprensa para poder publicar esses textos. Então, claro que isso era muito mais difícil e isso levava tempo. Mas com a comunicação que nós temos hoje em dia, todo mundo sabe que o Vaticano II levou algumas semanas para estar publicado em todos os lugares, em todas as paróquias, em todas as dioceses. E segundo ele, esse concílio está sendo aplicado ainda e está sendo assimilado aos poucos. Então aqui você percebe que não é uma questão do texto, mas é uma questão do espírito. Porque se esse concílio fosse um concílio católico como os outros, ele teria um texto claro, preciso, resumido. Aquilo seria ensinado e aquilo ali seria facilmente assimilado, principalmente no tempo de hoje, onde nós temos facilidade de comunicação. Mas como não se trata de assimilar um texto, mas de assimilar um espírito, é claro que isso daí vai sendo aplicado aos poucos. E não somente isso, mas o que ele mostra aqui nessa resposta é que esse espírito evolucionista que o concílio quer passar, ele se adapta. Então ele não precisa de outro concílio, ou ele não precisa de uma explicação clara e precisa. Mas ele precisa simplesmente dar a entender que a igreja não tem uma definição clara das coisas. De tal forma que a partir do Vaticano II, tudo que é novo e tudo que surge como expressão dessa modernidade, como foi colocado aqui na pergunta, deve ser imediatamente transmitido para a igreja e a igreja deve se conformar a essa modernidade e não as pessoas se conformarem ao ensino da igreja. Daí Francisco dizer, eu sei que a resistência aos seus decretos é terrível. Então ele continua, há um apoio muito grande ao restauracionismo, o que eu chamo de atrasados. Como diz a carta aos Hebreus, nós não somos daqueles que recuam. Então aqui ele quer dizer que todos aqueles que buscam as coisas antigas são daqueles que recuam. Quando na verdade o texto da carta aos Hebreus está se referindo àqueles que aderem ao ensinamento de Cristo, à fé, e depois abandonam. Então, é isso que diz aqui na carta aos Hebreus.
E aqui a manipulação do texto, por Francisco, para poder dizer que nós não devemos recuar, nós devemos sempre avançar. Como se isso fosse algo normal da história da igreja, sendo que não é verdade. Ele diz ainda: o fluxo da história e da graça vai das raízes para cima, como a seiva de uma árvore que dá frutos, mas sem esse fluxo continuamos uma múmia. Recuar não preserva a vida. Devemos mudar, como escreveu São Vicente de Lérins em seu Comonitório, observando que também o dogma da religião cristã progride, consolida-se com os anos, desenvolve-se com o tempo e aprofunda-se com a idade. Então aqui vamos notar bem que Francisco, mais uma vez manipulando os padres da igreja e a doutrina da igreja, ele faz com que as pessoas acreditem que o Vaticano II consiste simplesmente nessa evolução orgânica do dogma da fé. Então, qual que é a diferença da evolução orgânica do dogma da fé e do evolucionismo pregado por essa dialética modernista? Então, a diferença é essa. Quando você evolui o dogma da fé, você nunca rejeita nada do passado. Pelo contrário, você parte dali como base, porque você tem uma só árvore, como ele está dizendo aqui. É a mesma raiz que desenvolve. Então é assim que São Vicente de Lérins, ele mesmo explica a evolução do dogma da fé para fazer oposição a esses que têm doutrinas novas. Porque quando você tem uma doutrina nova, você rompe, você tem um rompimento, você tem uma ruptura com o passado. Enquanto que quando você faz a evolução do dogma, você trabalha o mesmo dogma, entendendo aquilo de uma forma mais aprofundada. É simplesmente isso. Então a árvore é a mesma, a raiz é a mesma, e a conexão com tudo aquilo que você viveu na história e no passado é sempre a mesma. De tal maneira que não existe essa ruptura e não existe esse entendimento diferente. Então as pessoas são muito enganadas com essa mentira, essa falácia de que o Vaticano II simplesmente é uma adaptação da igreja para as atitudes e os pensamentos do homem moderno. Mas não, o Vaticano II é uma ruptura. E por ser uma ruptura que causa problema. Porque se não fosse uma ruptura, se fosse uma evolução orgânica, nunca daria esse conflito, esse problema. Como ele mesmo está observando aqui, Francisco, dizendo que há um apoio muito grande ao restauracionismo, quer dizer, a esse desejo de restaurar a igreja verdadeira e de deixar de lado essa nova igreja que eles estão criando. Mas ele continua: esta mudança é de baixo para cima. O perigo hoje é que essa busca do passado e essa reação contra a modernidade, que é uma verdadeira doença nostálgica, como diz ele aqui, faz um bloqueio a essa evolução. Então, é por isso, diz ele, que decidi que a autorização para celebrar, de acordo com o Missal Romano de 1962, é obrigatória para todos os sacerdotes recém-ordenados. Por quê? Porque assim eles estão controlando os sacerdotes que estão sendo formados hoje e que querem a verdadeira missa. Então, com isso, estão fazendo um bloqueio para essa restauração da igreja. De certa forma, isso é bom, porque as pessoas estão percebendo que ele, agindo assim, não pode ser um verdadeiro papa. E as pessoas também estão percebendo que não é possível mais você atuar como católico, como um sacerdote, como alguém que quer ser fiel a Cristo e a verdadeira igreja de todos os tempos, na estrutura da igreja do Vaticano II. Porque uma coisa que as pessoas confundem muito é a estrutura com a alma da verdadeira igreja. E isso realmente é difícil de separar, porque
no decorrer de toda a história, aquela estrutura que se desenvolveu ali no Vaticano estava sempre a serviço da verdadeira Igreja Católica. Ou seja, ela tinha alma. E essa alma do catolicismo, da verdadeira fé, estava ali. Então, não houve separação. Mas desde que esses heréticos, inimigos da fé, tomaram posse dos prédios do Vaticano, então ali ficou difícil da gente ver a diferença. Então a gente acha, como eu mesmo achei durante muitos anos, que eu jamais poderia sair da igreja e me afastar da igreja. E quando eu dizia igreja, eu pensava na estrutura. Enquanto que hoje eu percebo que eu nunca saí da igreja, me afastando dessa estrutura, me afastando de uma falsa jurisdição e me afastando de um poder ilegítimo e injusto de pessoas que não têm a fé. Então isso aqui é uma libertação enorme. É por isso que eu convido os sacerdotes e também os fiéis a se afastarem dessa estrutura. Mas quando eles se afastam dessa estrutura, tomem cuidado para não cair em outras armadilhas. Porque existem aí muitas seitas que estão à margem da estrutura dizendo: nós somos católicos, ó, venha para nós, vem aqui, vem aqui. Quando que na verdade é preciso tomar muito cuidado, porque a Igreja Católica, quando diz que ela está eclipsada mesmo. Está muito, muito escondida. E onde tiver muita gente, tiver muito dinheiro, tiver ali a coisa aparecendo, você pode saber que ali não está a verdadeira Igreja de Cristo. Porque hoje a igreja está realmente impugnada. E isso significa um trabalho de muitos anos, um trabalho muito sério, muito bem pensado, que foi feito pelos inimigos de Deus para que a igreja não exista na terra. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São Lucas: quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Então, se você não encontra facilmente a fé sobre a terra, isso mostra que a igreja se reduziu a muito pouca gente. E justamente nessa pouca proporção onde você encontra a fé, que é quase inexistente, que Jesus diz, será que ele vai encontrar? Quer dizer que é quase inexistente, que não pode desaparecer, porque de fato a igreja ela permanece para sempre. E se a igreja não permanecesse no mundo, a promessa de Cristo teria falhado. Isso também é absurdo. Então quer dizer que existe a fé, existe a verdadeira igreja, mas está quase desaparecendo. E é nesse sentido que nós devemos acompanhar bem esse raciocínio que eu estou explicando aqui hoje, para você perceber que nós não estamos implicados com pessoas, ou nós não estamos simplesmente buscando uma aparência de catolicismo, tendo ali a missa tradicional ou qualquer outro elemento que faça você pensar que você é católico. Não. Nós estamos buscando a verdadeira igreja. E a verdadeira igreja ela tem sempre o depósito da fé completo. Ela não anula nada, ela não esquece de nada, ela não deixa para trás nada daquilo que Jesus ensinou, de que o Evangelho nos ensina, de que o magistério da igreja nos ensina, do que todos os concílios da igreja ensinaram e daquilo que todos os anátemas da igreja proclamaram. Isso também é importante, porque Francisco está nos enganando aqui, dizendo, segundo ele, que a igreja está evoluindo, está simplesmente passando uma evolução normal, orgânica, ela está vendo outras formas de evangelizar, coisas melhores, coisas mais bonitas. Mas isso é mentira. Eles estão perseguindo os verdadeiros católicos, eles estão abolindo os verdadeiros ritos da igreja, eles estão anulando os anátemas que a igreja proclamou. Anátema significa o seguinte: se a igreja proclamou que tal pessoa que crê em tal coisa seja excomungada, ela tem que ser excomungada. Ser excomungada significa o seguinte, que ela tem que atuar fora da igreja. Ela tem que estar bem convencida de que ela não pertence à igreja católica. E isso aí são elementos importantes, porque se nós não temos essa convicção, nós não temos o verdadeiro catolicismo. Então, veja aqui o que diz Francisco. Depois de consultas necessárias, tomei essa decisão, porque vi que as boas medidas pastorais implementadas por João Paulo II e Bento XVI, veja como ele é enganador,
até os próprios falsos papas do Vaticano II, ele usa para poder fazer um golpe mais terrível do que o que eles fizeram. Então quer dizer que ele diz aqui que essas medidas pastorais foram boas. Olha só como é que é uma serpente. Diz que foram boas, mas ele julgou que tem que tirar essas medidas de novo. Por quê? Porque, segundo ele, isso estava trazendo problema, ou seja, que na medida que esses padres estavam rezando a missa antiga, eles estavam fomentando uma forma ideológica, estavam tendo ali um incentivo para retroceder. Então era preciso acabar com esse retrocesso que não estava na visão pastoral dos meus predecessores. Nisso até acredito que nem João Paulo II nem Bento XVI tinha um desejo de voltar àquilo que era antes do Vaticano II. Eles fizeram isso porque eles viram que aquilo ali era uma estratégia naquele momento. Mas nós não devemos deixar de considerar que, de fato, essa liberdade de celebrar a missa tradicional, que foi dada por Bento XVI, teve um efeito muito grande, muito maior do que eles poderiam imaginar, de fazer com que a igreja se despertasse para conhecer o verdadeiro catolicismo. E gerações de leigos e padres que não conheceram a igreja católica verdadeira da época de Pio XII, eles começaram a se questionar. Então é claro que através da missa, você acaba buscando os outros valores. Você fala assim, mas tem essa missa, mas tem também a moral, tem também a modéstia, tem também a forma de se vestir, tem a forma de falar, tem a forma de pensar. Vamos procurar a doutrina. Ah, mas veja, essa doutrina aqui está muito mais clara, está muito mais precisa, está muito melhor do que essa que eles estão nos explicando hoje em dia. Porque junto com a missa vem tudo isso. E isso é bonito de perceber, porque a missa realmente é o centro da vida da igreja. Agora, a pessoa não pode simplesmente ficar satisfeita de ter a missa tradicional. Porque tem muitos sacerdotes que são treinados, por isso que eles deixam ainda celebrar. Porque tem muitos que são treinados somente para isso, para celebrar a missa tradicional tal e qual, e depois na hora da homilia, na hora do sermão, ele sabe enganar as pessoas. Sabe convencer que o Vaticano II não tem problema, sabe convencer que Francisco é Papa, apesar dele ser herético, porque apesar disso, afinal de contas, uma heresia aqui, outra ali, ele não está falando ex-cátedra. Então, com essas palavras sedutoras, essas pessoas enganam muita gente. E muita gente boa, que são pessoas que estão buscando a verdade, estão buscando a verdadeira missa. Mas, novamente eu digo, vale mais você ficar sem sacramento nenhum e manter a fé do que viver dos sacramentos, de consolações, às vezes inválidos, para trair a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não está representada por sacramentos inválidos ou ilícitos. Se eles não são padres verdadeiros, ali não tem a representação da verdadeira igreja e nem as graças do sacramento. Agora, se eles são padres verdadeiros, bem ordenados, e eles ainda estão em comunhão com Francisco, ou eles são sedevacantistas eternos que não querem um verdadeiro Papa, porque esses também trabalham para o sistema, então estes todos estão ilícitos. Por quê? Porque eles estão bloqueando a Igreja Católica. Então, como que a igreja se manifesta publicamente e encontra sua referência pública de unidade? Através de um Papa. Então, quando a gente diz que a igreja não existe sem um Papa, ou que a igreja não vive sem um Papa, não significa que ela não existe no sentido de que ela não tem a sua existência na Terra. Como eu acabei de explicar, ela existe, mas ela fica sempre eclipsada. Por causa disso, porque você não tem essa referência de unidade. E ela vive, mas ela vive como alguém que está sobrevivendo, ou seja, como alguém que tem necessidade de algo vital e que está definhando, está cada dia morrendo um pouco mais, porque aquela substância vital não está presente na vida dela. Então não pode ter uma vida plena,
Ela simplesmente sobrevive de forma doente e de forma muito fraca. Então são esses elementos importantes para nós percebermos que hoje em dia a cilada do demônio é muito mais complexa que nós podemos imaginar. E quando você percebe que você está num contexto contaminado pelo mal e que não é possível permanecer na estrutura do catolicismo básico que se encontra hoje em dia, dirigido por Francisco, você então vai em busca de grupos tradicionalistas que celebram a missa tradicional e que estão rompidos com Francisco. Depois você percebe que esses grupos também são cismáticos, como é o caso da Fraternidade São Pio X, porque eles confessam que Francisco é Papa e mesmo assim não querem segui-lo. Então quer dizer que eles são heréticos, porque professam esse galicanismo e ao mesmo tempo são cismáticos. Então você deixa esses grupos. E aí você vai buscar os grupos sedvacantistas. E aí você depois descobre que a grande maioria desses grupos também vem da mesma raiz, que é o Seminário de Ecônio, onde viveu Monsenhor Lefebvre, e onde ele estabeleceu esses grupos tradicionalistas, que hoje em dia estão espalhados pelo mundo inteiro. Todos eles têm sempre a contaminação do galicanismo junto com o jansenismo, que, como nós já explicamos outras vezes, são essas doenças que entraram na Igreja da França a partir do século XVII. Então, por influência do protestantismo, o galicanismo contaminou todos os ambientes na Igreja na França, e depois esse galicanismo deu margem para esse jansenismo, que significa uma heresia muito sutil, que na verdade forma uma igreja paralela, feita de pessoas de elite, pessoas que sabem mais do que os outros, que são capazes de julgar acima do Papa, e que fazem coisas próprias e que começam a estabelecer uma espécie de puritanismo, ou seja, uma igreja selecionada somente de puros e perfeitos. Então esse é o jansenismo que é ensinado lá em Ecônio, e que se dissipou em todos os grupos tradicionais, sejam aqueles que foram para a corrente de reconciliação com Roma, e sejam aqueles que foram para a corrente sedevacantista. Então ficou sempre a fraternidade na linha do meio, ultra-galicana, e ficou ali, de um lado, um que pendeu para um lado, outro que pendeu para o outro, querendo escapar do galicanismo, porque o galicanismo é sempre uma incoerência. Então, escapando do galicanismo, teve uns que disseram, não, ele é Papa mesmo e vamos ficar ali e vamos obedecer, pronto. E outros disseram, não, ele não pode ser Papa, porque a doutrina da igreja é bem clara nesse aspecto, vamos ficar para um lado sedevacantista. Mas, enquanto a raiz dessa contaminação galicana e também jansenista que essas pessoas receberam? Será que eles têm consciência disso? Será que eles procuram se curar disso e se tornar verdadeiros católicos? Claro que a maioria das vezes não. Então por isso que é muito importante a gente estar sempre retomando esses pontos e mostrando que o problema do galicanismo e do jansenismo é tão grave quanto o problema do modernismo que se manifestou no Vaticano II. Então a pessoa que está contaminada com essas heresias modernistas, ela está numa situação grave, porque ela está longe da verdadeira fé, mas as pessoas que estão também contaminadas no mundo tradicionalista, pelo lefebrismo, que tem essa conotação galicana ou jansenista, ela também tem muito prejuízo e muita dificuldade para se colocar na verdadeira fé e no verdadeiro espírito católico. Então veja o que diz São Vicente de Lérins no seu Comonitório, que é esse livro escrito por volta de 434, que nos ensina exatamente os critérios para nós encontrarmos a verdadeira fé católica. Ao contrário do que diz Francisco aqui, usurpando os textos verdadeiros da igreja para poder enganar as pessoas e deturpar aquilo que a igreja ensina. Então diz aqui, ó, na igreja católica deve-se ter o cuidado de manter o que foi acreditado em todos os lugares, sempre e por todos. Então isso aqui é o catolicismo. Pois é isso que é verdadeiramente e propriamente católico. Assim será se seguirmos a universalidade, a antiguidade e o consenso geral. Depois ele diz assim, seguiremos a universalidade
se confessarmos como única verdade a fé que toda a igreja confessa. Quer dizer que é universal. Em todo lugar a igreja confessa essa fé. Agora, é antiguidade se não nos desviarmos em nenhum ponto. Tá vendo? Nenhum ponto você pode se desviar dos sentimentos compartilhados por nossos santos ancestrais e por nossos pais na fé. Então você tem que estar no mesmo sentimento dele. Você não pode mudar o sentimento que ele teve em relação ao Papa, em relação à igreja, em relação à missa. Sempre a gente sente a mesma coisa, porque a igreja é a mesma, desde que foi fundada pelos apóstolos. E o consentimento, finalmente, se nesta mesma antiguidade adotarmos as definições e as doutrinas de todos ou de quase todos os bispos e doutores. Quer dizer que é um consentimento geral que diz, olha, isso aqui todo mundo disse isso, então isso aqui é católico. Ele diz ainda, o que fará um cristão católico se alguma parte da igreja vier a separar-se da comunhão da fé? Então o que você faz quando você se separa da comunhão da fé? Que rumo tomar? E aí vem a resposta. Também nesse caso, a preocupação dessa pessoa é se apegar àquilo que a igreja fez no passado. E tudo que for novidade, ela tem que rejeitar. Então aqui é a atitude de um cristão católico sincero. Fala assim, ó, eu tô com medo de estar me afastando da fé. O que eu tenho que fazer? Se apega àquilo que é antigo, que aí você não tem como errar. Pronto. Novidade? Não aceito. É simples. Então esse é o critério que as pessoas devem usar e que foi ensinado por São Vicente de Lérez. Mas Francisco vem novamente querer dar uma interpretação nova e dizer que nós podemos fazer uma nova religião, que não é simplesmente um ou outro tema, mas fazer uma nova religião, e as pessoas têm que considerar que aquilo é uma evolução normal, que a igreja deixou o passado, abandonou tudo, persegue aqueles que querem fazer o passado. Né? A igreja hoje persegue, joga para fora, fala assim, eu te condeno, mas não tem problema, é a mesma igreja católica. Como teve uma pessoa outro dia que nos perguntou aqui, por que eu não estou com o bispo local aqui onde nós vivemos? E eu respondi para essa pessoa, se eu estiver ligado a esse bispo local, eu vou estar também submisso à autoridade. Né? Porque esse bispo local, com certeza, ele é submisso à autoridade de Roma, Francisco. Então quer dizer que se eu estiver submisso a essa autoridade local, vou estar também submisso a essa autoridade que está lá em Roma, se apresentando como Papa, e com certeza vou ter que seguir tudo aquilo que eles dizem. Se eu quiser fazer tudo aquilo que nós estamos fazendo e manter a tradição da igreja, manter a fé, manter os costumes e manter a liturgia tradicional, o que essas pessoas vão fazer? Eles vão me proibir. Vão vir aqui, vão dizer, ó, eu te proíbo de fazer tudo isso, senão nós te damos penas canônicas. Como nós já sofremos muitas outras vezes. Então o que quer dizer? Eu só tenho duas escolhas. Ou eu fico com a antiguidade, ou eu fico com a modernidade deles. Não tem como unir as duas coisas, como a Igreja Católica sempre fez. Porque uma evolução orgânica, ela de fato une. Fala, não, evoluiu nisso, ó, nós estamos adaptando isso, estamos adaptando aquilo. Tudo bem, mas o antigo é sempre válido, sempre bom e sempre incentivado. Mas hoje não tem mais isso. Ou você faz a opção por obedecê-los e seguir somente a modernidade, ou você faz a opção por seguir a antiguidade. E você será perseguido até a morte por eles. Eu falo até a morte porque eles não precisam matar o corpo. Eles matam a alma da pessoa, eles destroem a vida da pessoa e fazem a pessoa ser incapaz de continuar vivendo como ela precisa viver para ser fiel a Deus. Então, isso é a mesma coisa que a morte, ou até pior que a morte. Então, por isso que nós estamos propondo aqui a leitura desse livro de Adrien Bozzi, que é amigo nosso, e que escreveu esse livrinho para explicar de uma forma simples o que significa a infalibilidade do Papa. Porque a maioria das pessoas estão confusas sobre isso, e elas acham que não, porque ele já foi eleito, então ele é Papa. Ou então, ele diz muitos erros, mas ele não deixa de ser Papa porque, na verdade, não está falando de forma infalível. Então, com essas confusões, as pessoas perdem a direção
e acabam traindo a igreja, ao invés de serem fiéis à igreja como ela se propõe. Então esse livrinho é muito interessante para isso, por isso que nós o fizemos traduzir. Daí você vai encontrar o primeiro capítulo, que explica de forma resumida a doutrina da infalibilidade papal. Depois um segundo capítulo, que explica sobre a história. Então ali você vai ver que na época, por exemplo, do arianismo, não foi Santo Atanásio que salvou a igreja, foram muitos bispos com ele, inclusive o Papa São Libério, que também foi firme até o fim na defesa da fé. E depois, no terceiro capítulo, ele faz aqui um comentário de um texto de Dom Atanásio Schneider, que foi publicado em 2017, no qual se diz o seguinte, que o problema da atual crise da igreja consiste no fato de que certas afirmações do Vaticano II, que são obviamente ambíguas, veja bem, Atanásio Schneider vai dizer que ele recomenda o Vaticano II, que o Vaticano II é um concílio legítimo, mas que tem passagens obviamente ambíguas. Então aqui você já começa a se perguntar em que igreja que nós estamos. É complicado isso aqui. E diz ainda, ou as suas raras afirmações que dificilmente podem estar de acordo com a constante tradição magisterial da igreja, foram infalibilizadas. E ainda continua, devemos nos libertar das correntes que absolutizaram e infalibilizaram o Vaticano II, mas devemos apelar a um clima de debate sereno e respeitoso, baseado no amor sincero pela igreja e pela fé imutável da igreja. Então é claro que todos nós gostaríamos de um debate sincero, sereno, respeitoso, baseado no amor da igreja. Mas como que você pode amar a igreja e não acolher a fé da igreja? E o que ele está propondo aqui é algo contra a fé da igreja. Por quê? Porque ele está dizendo que nós não podemos infalibilizar o Vaticano II. Ou seja, que nós não podemos dizer que o Vaticano II é preciso e é certo em todas as suas afirmações. Tudo bem. Então, se nós não podemos dizer que o Concílio Vaticano II é infalível, como deve ser todo o magistério da Igreja, então nós devemos obrigatoriamente concluir que o Vaticano II não é um concílio da Igreja Católica, mas é uma impostura que foi feita ali por um falso papa. Então o problema é esse. Aqui vem a conclusão. Se Atanásio Schneider é sincero e outras pessoas são sinceras, a primeira coisa que eles têm que fazer é aprender o catolicismo e renunciar ao galicanismo. Renunciar ao galicanismo significa acreditar que a igreja sempre foi e sempre será infalível, seja no seu magistério ordinário, seja no seu magistério extraordinário, como é o caso de um concílio. Imagine, concílio que reúne todos os bispos. Então, necessariamente, aquilo ali tem que ser infalível, ou seja, tudo que está ali tem que ser certo, tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque senão não tem mais a igreja. Se a gente vai fazer um concílio, depois vai ter erros naquele concílio, e a gente vai fazer um debate durante 60, 70, 80, 90, 100, 150 anos para saber o que é certo e o que é errado naquele concílio que já foi lá para trás, desculpa, mas é melhor a gente ser mais protestante. É melhor a gente fundar uma outra igreja protestante que seja mais prática, que resolva as coisas mais rápido e que fala assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui não é mais certo, isso aqui já foi, isso aqui já não foi, e pronto. Agora, se você acredita no catolicismo, é tudo ou nada. Ou é tudo certo, e tudo foi sempre certo, porque Deus assiste a igreja, e para isso que ele fundou a igreja, senão não compensa, concorda? Ou então não vale a pena. Então é simples o debate que tem que fazer com Atanásio Schneider, ou com outras pessoas que estão querendo conjuminar todas essas coisas. Não tem como. Ou você rejeita tudo que veio de Vaticano II e de João 23 para frente, ou você nunca encontra a Igreja Católica. Por isso que a única solução para o problema gravíssimo é a solução que ninguém quer. É partir para o sedevacantismo e conclavismo. É a solução que ninguém quer.
Porque o sedevacantismo eles ainda aceitam, mas desde que seja muito bem apegado com o jansenismo que veio de Ecônio. Aí tudo bem. Ou seja, é um sedevacantismo eterno, que nunca vai ser capaz de fazer um papa, porque para eles ainda existe alguma coisa da igreja lá no Vaticano. E não é assim. A igreja só está onde tem a fé. E se não tem a fé de forma alguma no Vaticano, ou seja, se eles são heréticos e se eles abandonaram a fé, o papa tem que sair fora dali. E conclavismo é simplesmente a estratégia que a igreja católica verdadeira tem de poder eleger o seu papa, desde que ela tenha o mínimo de consentimento com bispos verdadeiros que sejam capazes de dar para a igreja um sucessor de Pedro. Porque Francisco não é sucessor de Pedro. Então, por isso que conclui aqui Adriano Bozzi, nesse livro que nós estamos apresentando hoje, dizendo, se for o caso, como explicar que, segundo o Vaticano II, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica? O que significa que se trata, de fato, de duas entidades diferentes, enquanto a Mystici Corporis, de Pio XII, afirma que a Igreja de Cristo é a única santa, católica, apostólica, romana igreja. E que, como tal, é o corpo místico de Cristo. Não tem meio termo. É ali e pronto, acabou. Se, como diz a Lumen Gentium, os elementos da Igreja de Cristo estão fora da esfera da Igreja Católica, isso significa que os elementos do corpo místico de Cristo também estão fora da Igreja Católica? Percebe? Então, são questionamentos que não tem como você responder sem chegar à conclusão de que a Igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, não está mais ali no Vaticano desde o dia em que foi aprovado o Vaticano II. Quer dizer, entrou João 23, entrou um impostor. Aí ele faz um concílio, fala assim, não, mas não basta ter um falso papa, tem que ter também uma falsa igreja. E essa falsa igreja tem que ter uma alma. E essa alma tem que anular a alma da antiga. Então ele faz um concílio, reúne todos os bispos para quê? Para poder dar autoridade, porque nem ele sozinho conseguiria. Ele tinha que dar autoridade para aquela falsa igreja que está sendo instalada. Então ele vai, engana todos aqueles bispos que estão ali, né? Faz a aprovação de um texto ambíguo, um texto que diz uma coisa, mas na verdade não diz, mas é bem isso, mas não é bem aquilo, e pronto. E ali você aprova esse texto, e com isso você começa uma nova igreja. A partir daí, as pessoas falam assim, ó, mas eu não estou de acordo. Tá bom, você não está de acordo, fica de fora. E aí a pessoa vive naquele remorso, fala assim, será que eu estou fora da igreja? Porque agora eu não estou de acordo com aquilo que está matando a minha igreja. E a pessoa não sabe o que fazer. Porque se ela fica dentro da estrutura, ela colabora com a morte da igreja. E se ela fica fora da estrutura, todo mundo diz para ela, você está fora da igreja, né? Você ficou agora cismático, excomungado, qualquer coisa assim. Percebe a dificuldade? Então nós sofremos. Mas tudo fica claro quando a gente tem a fé. A gente não sofre mais. Quando você tem a fé, você tem a certeza, que a fé é certeza. Como está lá na carta aos Hebreus. A fé é certeza de certas coisas. A fé não é uma imaginação. A fé é certeza. E quando a igreja nos ensinou tais coisas, nós temos certeza de que tais coisas são dessa maneira que a igreja ensina. E como você tem certeza que a igreja católica é infalível e que o Papa é infalível, você também tem certeza de que a igreja católica não está mais hoje no Vaticano. E você também tem certeza de que Francisco não é um papa válido da Igreja Católica Apostólica Romana, portanto não é sucessor de Pedro. E com isso você tem certeza de que a Igreja Católica vai ser restaurada pela graça de Deus, através da eleição de um verdadeiro papa, que vai acontecer no momento certo, quando Deus der as condições para isso. E a partir dali nós nos organizaremos com essa verdadeira fé de São Vicente de Lérins, que ele falou aqui no Comunitório, aquela fé de todos os tempos, que foi pregada em todos os lugares, por todas as pessoas, em todos os tempos da história. E por isso, nós hoje queremos aqui concluir essa explicação, exortando as pessoas, principalmente os sacerdotes, principalmente as pessoas que estão sofrendo com isso aqui, que não se deixem abalar, que não se deixem intimidar, mas creiam
que a verdadeira fé nos cura. E creia até o fim. Rejeite todos os erros do Vaticano II, mas rejeite também os erros de Ecônio, os erros que vieram do lefebrismo, o galicanismo e também o jansenismo sutil, que contamina as pessoas de boa vontade, fazendo com que elas se tornem simplesmente uma elite a serviço de seitas, ao invés de se tornarem verdadeiros soldados a serviço da Igreja de Cristo para a restauração do catolicismo, que é o grande dom que Deus deu para a humanidade, onde Ele, através do seu Filho, que é a verdade, o caminho e a vida, nos dá uma igreja que nos apresenta sempre o verdadeiro caminho, nos apresenta sempre a verdade e nos dá sempre, através de verdadeiros sacramentos, a vida do próprio Cristo. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.